Ele foi um dos primeiros fundos imobiliários que comecei a investir e atualmente é o fundo que eu tenho o maior valor investido e a maior quantidade de cotas. É um fundo que tem um preço bastante acessível e que tem distribuído rendimento superior a 1% ao mês. Estou falando do fundo imobiliário MCHF11. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês qual o valor de proventos que eu já recebi do MCHF11 no decorrer desses 8 meses investindo nele. Antes, peço aquele apoio aí no canal, deixando seu like, deixe seu comentário também se você também investe no MCHF11 assim como eu. E se investe, qual o valor que você já recebeu de proventos e se você ainda não é cotista do MCHF11, deixe aí nos comentários se futuramente você pretende investir nesse fundo imobiliário. Antes de mencionar qual o valor que eu já recebi, vou comentar aqui com vocês alguns indicadores. Como eu mencionei, ele tem um valor bastante acessível. No dia de hoje, por exemplo, ele fechou valendo R$ 8,98. Somente no dia de hoje, ele teve uma queda aqui de 1,54%. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 8,91 e os R$ 10,71. Então é notável que ele está aqui próximo às suas mínimas históricas. Com respeito ao dividendo yield, está no momento de 15,11%. E nos últimos 12 meses, ele distribuiu por cada cota R$ 1,36. Graficamente olhando aqui, podemos ver que ele é um fundo recente. Ele começou aqui no mês de julho de 2021, então ele faz aí um pouco mais de um ano. Ele é um fundo de base 10, ele permaneceu durante muitos meses aqui nessa faixa dos R$ 10, porém a partir de maio desse ano de 2022 ele começou a cair e agora ele está nessa faixa aqui dos R$ 9. Esperemos aí nos próximos meses para ver qual vai ser a movimentação desse preço. Creio eu que ele deva subir, ficando assim mais próximo do seu preço justo. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que ele é um fundo que está com 5% de desconto, é exatamente isso que o indicador P sobre VP está nos mostrando, que está de 0,95. O seu preço justo seria aqui R$ 9,51, mas como vimos lá em cima, está custando R$ 8,98. Com respeito ao seu número de cotistas, no momento ele tem aqui 22.357 mil cotistas e um pouco mais de 32 milhões de cotas distribuídas. A sua média de proventos pago é de 11 centavos. Nos últimos 3 meses foi exatamente esse valor que ele pagou. Podemos ver desde que ele começou lá no mês de julho, ele sempre pagou aqui acima dos 10 centavos. Tirando como referência aqui esse último pagamento de 11 centavos, e tirando a cotação base, que foi de R$ 9,18, ele teve um rendimento de 1,19%. Um excelente rendimento. O MCHF11 ele investe de 3 maneiras diferentes. O seu carro-chefe é o investimento em outros fundos imobiliários. Ele também investe uma parte do seu patrimônio em CRIs e em fundos de investimento. Com respeito aos fundos imobiliários que ele investe, aqui vocês podem ver alguns deles. O principal fundo que ele investe atualmente é o MCHY11, na onde ele investe aqui praticamente 32,27% de todo o seu patrimônio que é direcionado para fundos imobiliários. Ele também tem aqui uma porcentagem no VRTA11, no HGCR11 e demais fundos. Podemos ver aqui alguns desses fundos, eu estou mostrando aqui para vocês. No total, ele investe aqui em 25 fundos imobiliários diferentes. Com respeito ao segmento desses fundos imobiliários que ele investe, a maior parte dos fundos que ele investe são do segmento de papel, o que corresponde aqui a 78,71% de todos os fundos imobiliários. Tem aqui uma porcentagem em fundos mistos, depois em fundos de shopping, em fundos de galpões logísticos, de lajes corporativas e uma porcentagem aqui em fundos indefinidos. O total do patrimônio que o MCHF11 ele investe de um modo geral em fundos imobiliários é aqui de 178 milhões de reais, o que corresponde a 57,96% de todo o seu patrimônio líquido. Como eu mencionei, ele também investe em CRIs. Atualmente, ele tem aqui 5 ativos CRIs que ele está investindo. Ele também investe em um fundo de investimentos, que é esse fundo aqui do Itaú Soberano, na onde ele tem um valor aqui de 11 milhões investidos nesse fundo de investimentos. E aqui embaixo nós podemos ver alguns outros fundos imobiliários que também investem no MCHF11. Se destaca aqui o CVBI, na onde ele tem aqui quase 8 milhões de cotas do MCHF11,
o que corresponde assim a 24% de toda a posição do MCHF11 está nas mãos do Fundo Imobiliário CVBI11. Agora eu vou mostrar para vocês qual foi o valor que eu já recebi do MCHF11 no decorrer de todo esse tempo que eu estou investindo nele. Como eu mencionei anteriormente, esse é o fundo que eu tenho a maior quantidade de cotas. No momento eu tenho 151 cotas dele. O meu preço médio nele está de R$ 9,43. Descendo mais um pouquinho aqui, eu posso ver todos os proventos que eu já recebi no decorrer desses 8 meses investindo nesse fundo imobiliário. Eu comecei aqui a investir nele no final de março e no mês de abril eu já recebi os meus primeiros proventos dele. Comecei recebendo aqui R$ 1,54 e nesse mês de novembro eu recebi R$ 16,61. A corretora aqui ainda não lançou o mês de novembro, mas foi exatamente esse valor de R$ 16,61 que eu recebi de provento somente nesse mês de novembro. Se eu somar aqui todos os proventos que eu já recebi dele, incluindo aqui o mês de novembro, que ainda não foi lançado, eu recebi assim o valor de R$ 61,59 do MCHF11 no decorrer desses 8 meses. Ele é um fundo que eu gosto bastante. Acho bastante interessante a estratégia dele de investimentos, na onde ele diversifica seus investimentos em outros fundos imobiliários, CRIs e fundos de investimento. Vou continuar investindo nele, aumentando a minha posição. Assim que eu tiver condições, eu vou continuar fazendo meus aportes nele. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Gostaria de destacar aí esse fundo que eu gosto bastante. É o meu principal fundo atualmente na minha carteira. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês poderem ver que realmente no início a gente começa pequeno, como eu mostrei aqui, recebendo apenas R$ 1,54, mas no decorrer do tempo, investindo, tendo paciência, a gente vai cada vez mais crescendo o valor da nossa renda passiva. Então, foque aí no longo prazo, foque no acúmulo de cotas dos fundos imobiliários e vocês também vão conseguir no futuro ter uma renda passiva bastante interessante. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço.